Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo Zindavalli e hoje eu vou fazer a minha apresentação de projeto de ensino, antes no curso de Letras em Inglês pela Universidade Uniaselv. Então, primeiramente, meu nome é Luiz Gustavo Zindavalli, projeto de ensino é na área de concentração ensino de língua inglesa e o tema vai tratar sobre a tradução no ensino. Então, qual a justificativa desse trabalho? Essa pesquisa foi realizada porque a tradução é uma ferramenta fundamental no ensino de língua inglesa e no ensino de qualquer outra língua estrangeira. E muitos professores ainda têm dificuldades em como utilizar essa ferramenta. Muitos professores acabam usando apenas o método direto, só traduz direto e traduz em português na aula. Então, acaba deixando a língua inglesa muito de lado, foca demais no português. Essa pesquisa então busca ajudar a utilizar a tradução de maneira correta no ensino. Os objetivos. Então, os objetivos do trabalho são relatar alguns dos pontos positivos e negativos da tradução no ensino de língua inglesa, também se aplica a outras línguas estrangeiras, e evidenciar alguns cuidados a serem tomados no uso da tradução no ensino. Então, nossa fundamentação teórica, de acordo com LEFA, o método da tradução e da gramática é o método mais antigo de ensino de línguas. Ele data lá da época do Império Romano, onde o latim se tornou uma língua internacional. Então, as escolas começaram a traduzir a língua materna dos países conquistados para o latim. Assim começou o método da gramática e tradução. E o Froneto também explica que esse método utiliza muito preponderantemente a memorização das estruturas gramaticais. Basicamente, não é algo que vai desenvolver a habilidade comunicativa no aluno. É apenas memorização de palavras e estruturas gramaticais. Então, Pontes diz que atualmente as atividades de tradução normalmente são criadas pelos próprios professores, porque os materiais didáticos não contemplam um bom material de tradução. Quando é incluído material de tradução nos materiais didáticos, normalmente são exercícios de tradução direta que desconsideram contexto, desconsideram cultura. Não é o tipo de exercício mais eficiente. E de acordo com Lucindo, também um dos responsáveis pelo uso inadequado ou até mesmo mínimo do uso da tradução ou do uso da tradução correta no Brasil é a falta de material que trate adequadamente desse tema. Pontes também afirma que traduzir é de vital importância para interpretar e analisar não somente as estruturas lexicais, mas também o contexto pragmático discursivo que configura o pano de fundo do texto a ser traduzido. E Terra também diz que é preciso ressignificar a tradução, para que ela deixe de ser vista como um recurso didático retrógrado, como era visto no método gramática e tradução do passado, e volte a ocupar um lugar de importância no ensino-aprendizagem. E de modo eficiente também, claro. Então, como que foi realizado esse trabalho? Foi feito basicamente uma pesquisa bibliográfica e também vou levar em consideração a minha experiência no ensino de língua inglesa. São 6 anos de experiência, tanto em escolas públicas ou particulares, desde o método indireto, que não envolve nada de tradução, 100% na língua inglesa, e até agora em escola pública, com os alunos dependendo da tradução. Então, quais que são os resultados desse trabalho? Garcia, primeiramente, relata que é muito importante frisar que em todo o ensino de língua estrangeira, seja ela inglês ou qualquer outra língua, quanto mais tempo o aluno for exposto ao novo idioma, a língua-alvo, melhor para a internalização e fluência. Ou seja, num ponto que você começa a traduzir, tira um pouco da exposição à língua-alvo. Isso pode se tornar um problema. Mas quais são alguns dos pontos positivos da tradução no ensino? Então, pode permitir uma maior participação dos alunos, eles normalmente se sentem mais seguros, economiza tempo, é rapidinho de traduzir uma palavra para resolver uma pergunta, desenvolver consciência sobre a cultura estrangeira, isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, principalmente contextos e culturas. Então, capacitar a compreensão de diferentes contextos, porque inglês é muito contexto. Explicar ou verificar conteúdos, principalmente em níveis básicos. A tradução ajuda muito para quem está começando e aumenta a segurança do aluno. O aluno, de início,
Eu diria até qualquer aluno quase gosta de traduzir, mas a gente tem que levar isso com cuidado. Alguns pontos negativos, então, da tradução. A falta dos materiais oficiais, como a gente já viu antes, torna difícil a criação de atividades eficientes, divertidas, que atraiam o aluno. Aí o professor está meio a Deus dará. O uso indiscriminado da tradução pode causar problemas, pode e muito, quando o aluno começa a depender da língua materna para falar da língua alvo, significa que a língua alvo não está sendo muito bem aprendida. E por último, muito comum, a autolimitação imposta pelos alunos, que consideram a tradução uma necessidade e não uma ferramenta. Isso é uma coisa que eu vejo muito agora trabalhando em escola pública. Parece que se a gente não colocar todas as traduções bonitinhas no quadro, eles não sabem o que está acontecendo na aula. Mas isso é um problema cultural, eu diria. E devemos resolvê-lo. Então, alguns cuidados que a gente pode tomar no ensino com a tradução. Ela sempre deve ser usada como ferramenta, nunca como método principal. Então, o teu ensino de língua-alvo não pode estar dependendo apenas da tradução. Vai precisar usar mais a língua-alvo para definir um pouco as habilidades do aluno, não somente as habilidades de escrita, como é comum no método de gramática e tradução. Os aspectos culturais também devem ser levados em consideração em qualquer atividade de tradução. Com certeza, tem que saber diferenciar. Uma coisa muito comum que acontece com isso é a diferença entre inglês britânico e inglês americano, inglês neozelandês, inglês australiano. Já vem muitas diferenças culturais envolvidas. Contextualização sempre deve ser estudada. Em inglês é contexto, isso sempre tem que ser lembrado. Utilizar análises contrastivas entre a língua-alvo e a língua materna. Então, buscar fazer um contraste entre o português e o inglês, entre quais sejam as outras línguas, buscar identificar as diferenças, quais talvez são as semelhanças, talvez hajam falsas semelhanças, falsos cognatos. Também temos que tomar muito cuidado. E, principalmente, evitar o professor lembrar que cada aluno aprende de formas diferentes, em ritmos diferentes. Não adianta, todo mundo não vai aprender da mesma maneira. Cabe ao professor, conduzindo devagar, usando os melhores métodos possíveis, que com certeza vai chegar no resultado desejado. Então, as considerações finais. A tradução é uma excelente ferramenta quando utilizada de forma correta, quando não é utilizada demais, normalmente é. E cabe ao professor descobrir os melhores meios de utilizá-la. Então, temos aí alguns cuidados, uns pontos a serem observados. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. Link da apresentação vem depois. E quem aprende uma nova língua, adquire uma alma nova, segundo Juan Ramón Jiménez. Muito obrigado.